Glória a Deus. Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 4. Hebreus 12, versos de 1 a 4. Diz assim o texto sagrado: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, e a fim de que não fiqueis exaustos e nem desencorajados em vossas mentes. Versículo 4: vós ainda não resististe até o sangue, lutando contra o pecado. Podemos assentar, irmãos? O título dessa mensagem, e eu vou tentar ser breve, é Uma Vida Cristã Normal. Na realidade, eu acabei tomando emprestado o título de um livro de um dos autores que eu gosto muito, que é Watchman Nee. E ele tem um livro com esse título, Vida Cristã Normal, que é uma das abordagens, na minha opinião, mais perfeitas sobre o livro de Romanos, onde ele fala sobre a justificação e tudo mais. Então, eu tomei emprestado esse título porque o que é ter uma vida cristã normal? O que é você ter uma vida na plenitude da graça? O que é uma vida cristã normal hoje, dos nossos dias? Para alguns, vida cristã normal é quando você vive na prosperidade, quando você está mergulhado, né, nos bens materiais, quando tudo dá certo na sua vida e quando Deus abre todas as portas para você. Para alguns, isso é vida cristã normal. Mas definitivamente, ao lermos a palavra de Deus, nós temos um entendimento completamente diferente, segundo a visão que Deus nos dá na sua palavra. Então é sobre isso que eu quero abordar hoje e falar um pouquinho, se o tempo me permitir, sobre essas coisas. Então precisamos entender. O texto, ele nos mostra 4 princípios que regem uma vida santa e plena na presença de Deus. Quais são esses 4 princípios? E cada princípio está em cada um dos 4 versículos que eu li, ok? Então nós temos aqui o primeiro deles: deixar o pecado. O segundo, olhar para Jesus. O terceiro, considerar o seu sofrimento. E o quarto, resistir o mundo até a morte. Então, deixar o pecado, que está no versículo 1, quando ele diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma nuvem, de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Então vamos entender um pouquinho sobre isso, mas antes disso, nós precisamos considerar dois assuntos que são muito importantes, que estão implícitos dentro deste princípio. O primeiro deles é que nós estamos numa corrida. O primeiro o primeiro pensamento que nós temos que ter é que nós estamos numa corrida. Agora vamos entender esta corrida.
Vamos tentar compreender o que o Senhor quer nos dizer quando Ele fala que nós estamos na corrida. Por que nós precisamos de ter pressa para que a nossa vida, para que a mensagem do Evangelho seja propagada ao mundo e para que nós nos consertemos de tal modo a andarmos rigorosamente naquilo que Deus nos ensina na sua palavra? Por uma razão. Olha o que Jó fala lá no capítulo 9, versos 25 e 26. Ele diz assim: ora, os meus dias são mais rápidos do que um mensageiro. Eles fogem, não veem o bem. Eles passam como navios rápidos, como a águia que se lança presa. Por esta razão, o apóstolo Paulo nos recomenda a remirmos o nosso tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos ou nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso está em Efésios capítulo 5, 15 e 16. O que o texto está nos mostrando? Ele está dizendo que a nossa vida é muito breve, ela é fugaz, ela é rápida. Para os seus irmãos terem uma noção, eu tenho 63 anos, mas eu me lembro nitidamente, perfeitamente da minha juventude e dos atos que eu cometi nela, das coisas que eu fiz, e para mim parece o dia de ontem. Eu tenho certeza que é o mesmo sentimento que está no coração de cada um aqui. A gente olha para o passado e fala: meu Deus, o tempo passou rápido demais. Eu me lembro de quando eu tinha 15 anos, e para mim parece que foi ontem, e é muito claro isso na minha mente. Mas eu tenho 63. Quase 50 anos se passaram, e eu nem vi, e eu nem percebi. O mesmo sentimento que eu tenho no meu coração, Jó tinha no dele. Quando ele diz claramente: ora, os meus dias são mais rápidos do que um mensageiro. Correm muito rápido. E é por isso que é urgente, é extremamente premente que nós não percamos tempo. E é por isso que Paulo nos alerta quanto a isso, que nós devemos tomar cuidado com o nosso tempo, porque ele passa rápido demais. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, tá, sobre essa corrida. Lá em Abacuque, capítulo 2 ou 3, eu não me lembro, diz que coloque um cartaz para que as pessoas que passarem correndo possam ler o que está escrito nele. É uma corrida, irmãos. Não temos tempo para perder. Ninguém está aqui hoje, tá? Ou aqui presencialmente, ou me assistindo através da internet, por brincadeira. Não estamos cumprindo nenhum tipo de ritual. Então precisamos ter esse entendimento em nossas vidas. O segundo pensamento que contém nesse princípio é que a nossa vida não é despropositada. Muita gente acha que sim, mas a nossa vida não é despropositada. O texto sagrado nos diz: corramos com paciência ou com constância, tá? A corrida que está proposta diante de nós. Prestem bastante atenção. Só existem duas propostas, só existem dois caminhos. Jesus é a porta, mas o mundo tem a dele também. Existem sempre duas alternativas, não existe terceira via. Ou você tem a porta que é Jesus, ou você tem a porta que este mundo leva. Ou você tem o caminho estreito, ou você tem o caminho largo. E é isso que a Bíblia nos ensina. Então prestem atenção, nós não temos uma vida despropositada. Então como é que funciona isso? Ou aceitamos a proposta do mundo, que nos leva a satisfazer todos os desejos de nossa carne, conforme descrito em Lucas capítulo 12, de 19 a 25, quando ele diz assim, aquele homem abastardo, ele diz: eu direi à minha alma: alma, tens depósito e muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo,
insensato, insano. Esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparas? Então, ou seguimos essa proposta, que no final ela é só de engano. Falei em pregações anteriores que o pecado está grávido da morte. Então ele nos engana, ele mostra para nós um mundo muito lindo, nos mostra uma felicidade falsa, mas no final de tudo isso, se nós enveredarmos por esse caminho, é morte. Acabou, não tem mais jeito. No entanto, existe uma outra proposta, que é a proposta que o Senhor Deus nos faz. Corramos com paciência ou com constância, é assim que está no grego, sendo constante. Não vacile, faça a sua corrida, mas seja constante nela e caminhe em direção ao céu. Então, ou você segue esta proposta, ou você está seguindo a outra. Lembre, vamos sempre guardar isso em nossa mente. Não existe caminho do meio, não existe. Não existe descanso, irmão. Já viu algum atleta ter um banquinho debaixo do braço e na hora que ele dá corrida, vai dar sentada aqui para dar uma descansada? O negócio está meio complicado. Não! Se ele parar, ele perde. Essa corrida, ela é constante. Aí nós nos cansamos, nós passamos por vários problemas, por situações, por desânimos, todas as coisas naturais que essa vida desse mundo nos oferece. Mas precisamos entender, o conselho do autor de Hebreus é esse: seja constante. Seja constante. Amém? Vamos em frente. Agora, voltando ao início do verso. Vamos lá, olha aqui. Precisávamos primeiro entender que nós estamos numa corrida. Nós estamos correndo. Nós não estamos parados. Definitivamente, irmãos, quem para, regride. Presta atenção nisso. Quem para, regride. Você não tem como parar na vida cristã. Não, vou dar uma paradinha agora. Não, você vai regredir. Porque você vai perder a sua capacidade de intimidade com Deus. Você vai perder toda a tua liberdade com Ele, porque você vai deixar de buscá-lo. Então você regride. Não tem como você parar naquele ponto e ficar ali estacionado. Ou você corre, ou se você regride. O cristianismo, para mim, é o mais belo de todos os quadros, porque ele é muito, muito franco, muito direto. A gente vê o Jesus falando assim, ó, senta primeiro, meu amigo, senta aqui, pega um pedaço de papel, faz as contas, tá? E vê se tu pode, se você vai conseguir. Faça as contas. Eu nunca vi nenhum tipo de ideologia nesse planeta que diz para a pessoa que está simpatizando com ela, diz assim, primeiro calcula para ver se você vai conseguir, se é o que você quer, né? Não vi nenhuma ideologia neste planeta dizendo assim, só tem duas alternativas, ou você segue por aqui, ou você segue por ali. Não tem esse papo sem lógica, todos os caminhos levam a Deus. Pô, coisa ridícula. Então, irmãos, voltando ao início do verso 1, vemos o autor de Hebreus usar uma conjunção conclusiva, quando ele utiliza a palavra portanto. Prestem atenção, portanto, então ele está concluindo alguma coisa. Concluindo o quê? Lá em Hebreus 11, ele faz toda uma dissertação sobre a galeria da fé, sobre os heróis da fé, sobre aquelas pessoas que padeceram, que morreram por causa da sua fé. Essas pessoas que derramaram sangue, elas nos deixaram um legado, e o legado é esse aqui, a palavra de Deus. É o legado que eles deixaram para nós, irmãos. Morreram por causa desta palavra. Foram queimados, serrados no meio, cozidos em óleo fervente, sofreram as mais absurdas torturas para nos deixar esta palavra. Além de tudo isso, nós temos Jesus, que padeceu tudo o que ele padeceu, para
nos trazer a salvação. Deus providenciou a salvação lá na eternidade para nós, já sabendo das coisas que iriam acontecer, dentro da sua presciência, da sua onisciência. Deus providenciou essa salvação através de Jesus. Aleluia. Prestem atenção nisso. E aí, olha o que acontece. Nós vemos e esse texto aqui, com toda honestidade, ele me derruba. Ele me derruba. Está escrito aqui em Isaías, capítulo 53, versos 10 e 11, quando ele diz assim: contudo, agradou ao Senhor feri-lo, e ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá tua descendência, ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará a iniquidade deles. Isaías capítulo 53, versos 10 e 11. Preste atenção nessa expressão. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e estará satisfeito. Não é o caso. Os que estão na galeria da fé não podem nos ver agora, mas vamos supor que eles pudessem nos ver. Ver a igreja atual, ver como ela está reagindo e agindo nos dias de hoje, ou mesmo olhar para Jesus e perguntar para ele, ou tentar enxergar nele: será que isso está se cumprindo, irmãos? Será que ele está vendo o penoso trabalho que ele teve? Penoso porque ele sofreu, derramou cada gota do seu sangue por nossa causa. Será que ele está satisfeito conosco? Vamos chamar isso pessoalmente para cada um de nós, para a nossa vida. Será que Jesus está realmente satisfeito? Será que os heróis da fé podem hoje dizer abertamente: olha, valeu a pena eu ser cerrado no meio, valeu a pena eu ser cozido em óleo fervente, valeu a pena eu ser decapitado, ou valeu muito a pena quando eu e minha família estávamos ali no pátio do Coliseu, e quando aquelas feras vinham nos comer? Valeu a pena, irmãos? Podemos conscientemente, analisando nossas vidas, analisando como a igreja está reagindo nos dias atuais, valeu a pena? Precisamos fazer uma análise disso, e precisamos refletir sobre isso, porque nessa corrida, é uma corrida que nós temos que fazer uma avaliação constante de como está o nosso procedimento. Como é que nós estamos agindo? De que forma nós estamos fazendo? Estamos de fato cumprindo o que a palavra de Deus diz? Realmente estamos reagindo da forma como Deus espera? Isso aqui é o nosso espelho. Queridos, não vai ter um momento na sua vida, e nem na minha, que quando nós abrirmos esta palavra, ela não venha nos confrontar. Desculpe, é impossível. Não vai ter um instante em nossa vida e quando nós abrirmos esta palavra, ela não venha nos confrontar. Por quê? Porque somos imperfeitos, somos tendenciosos, somos miseráveis, e o que faz a diferença é o Jesus que está em nós, é o Espírito Santo que está em nossas vidas. Por isso nós precisamos nos espelhar aqui todos os dias. Quando falamos assim, leia a sua Bíblia todo dia, é porque é necessário que você faça isso. Você precisa ser confrontado, eu preciso ser confrontado, porque senão nos desviamos. Nós temos aqui o nosso irmão Reginaldo, que
que durante muito tempo da sua vida pertenceu aos mares, trabalhando em navios, cargueiros. As rotas, elas são corrigidas constantemente. Não importa de que se vai ser esse feito de forma automática, ou se o comandante, o capitão do navio faz as suas determinações, mas eu tenho certeza que a rota é corrigida o tempo todo. Ele está lá olhando, estamos na direção certa, estamos fazendo esse curso da forma correta. Qual é o nosso curso, irmãos? Para onde é que nós estamos indo? Hoje é o que a palavra de Deus está fazendo conosco, está nos confrontando. Precisamos ter a direção correta. Estamos numa corrida, não dá tempo. Veja bem, não dá tempo para parar e pensar. Você tem que estar ligado com Deus, e essa corrida vai ficar cada vez mais acelerada à medida que o tempo vai avançando. E a gente precisa ter esse entendimento. Agora, olha só que coisa interessante. O texto também nos fala de duas coisas. Aqui ele diz, portanto, então, uma conjunção conclusiva, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, já sabemos quem são essas testemunhas, os que estão descritos lá em Hebreus capítulo 11. Agora, olha só o que o texto diz: deixemos de lado todo o peso e o pecado. São duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Ele está falando de um peso e está falando do pecado. Mas que peso é esse? Que peso é esse? Não são a mesma coisa. O peso que se refere o texto é como algo que te abraça ou te cerca como os braços do mar. Olha, gente, lá no texto em grego, a conotação dessa palavra, tá, peso, é como se alguém viesse e te desse uma gravata. Exatamente assim que está no texto em grego. Fala do ângulo do antebraço. Então a pessoa vem e dá uma gravata em você, segura você pelo seu pescoço e torna a sua caminhada difícil, torna a sua caminhada dificultosa. Você não consegue dar mais passos, você consegue até se arrastar, mas você é impedido de caminhar, porque algo te deu uma gravata. A palavra peso está nos levando para uma região, ou um lugar das nossas vidas, onde nós temos várias situações que atrapalham a nossa jornada. Todos nós aqui temos, todos nós. E a Bíblia diz, fique livre desse negócio. E aí nós podemos citar inúmeras áreas, podemos citar a área sentimental, podemos citar a área financeira. Um camarada cheio de dívidas, ele está com uma gravata no pescoço dele, tá ali agarrado, o cara não consegue ir para frente, porque ele está endividado. A Bíblia nos manda nos livrarmos disso o quanto antes, porque está atrapalhando a nossa corrida. Então nós nos esquecemos daquilo que está ao nosso redor. Então o que é que está te atrapalhando, meu irmão? O que está te fazendo? O que está te dando essa gravata que está segurando você e não está permitindo você ir para frente? Nem eu consigo fazer o milagre dos pães aqui, com o tempo. Mas vamos lá. Passar por cima de algumas coisas. Então, queridos, nós temos essa situação que nos atrapalha e também temos o pecado que tenazmente nos assedia.
nós não podemos esquecer nunca que nós temos a tendência, todas as tendências da nossa natureza adâmica estão vivas, afloradas, e se nós não atentarmos para esse fato, vamos cair. Então são duas coisas: se livre daquilo que te prejudica na tua jornada, nesta corrida, e tome cuidado com a tua natureza, que ainda está em você. Nós não fomos transformados ainda. Então o texto nos diz que a gente deve correr com constância, mas que nós deixemos de lado todo esse peso e todo o pecado. Vamos para frente. Lá no versículo 2, nós vemos o texto nos dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Outra coisa, tratamos essa advertência de uma forma completamente errada. Não é um olhar passivo. Definitivamente não é um olhar passivo. A impressão que algumas pessoas me passam é que você está no meio de uma luta, de uma dificuldade, e aí você olha para Jesus com aquele olhar de gato de botas, entendeu? Aquele olhar assim, aquele olhar triste, tentando sensibilizar o coração de Deus para que Ele venha em teu socorro. Não é isso que o texto está dizendo. Em nenhum momento o texto está falando sobre isso. O texto está te falando outra coisa. Não é um olhar passivo. Mas que tipo de olhar é então? Então vamos lá. Olha só o que a tradução do grego diz assim: tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo. Esta é a ideia. Prestamos atenção prestamos a atenção em tudo o que Jesus fez e ainda faz. Ou seja, isso é o que seria a interpretação no grego do que quer dizer olhar para Jesus. Você tira o seu olhar de todas as coisas que estão ao teu redor e fixa somente em Cristo. É isso que o texto está dizendo. Esquece o que está na tua volta e olha para Jesus. E olha para Jesus. Por isso que o texto diz: fite nele os teus olhos, porque ele é o autor e consumador da sua fé. Se nós formos lá em Lucas capítulo 4, versos 1 e 2, alguns versículos do capítulo 4, no verso 1 diz assim: e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, ele estava com o Espírito na hora de ser batizado e foi conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminado eles teve fome. Versículo 14 agora, do mesmo capítulo 4. E Jesus retornou para a Galileia, logo depois de ter sido tentado, retornou para a Galileia no poder do Espírito. E ali a sua fama correu por toda a região ao redor. Versículo 15. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Versículo 32. E eles maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. Por que era com poder? Por causa do Espírito que estava nele. Versículo 36. E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem. Gente, olhar para Jesus quer dizer o seguinte: Deus, como é que o Senhor conseguia isso? Avidez, desejo, está falando de paixão. Paixão, a mesma paixão que te move para ir para o trabalho, para você buscar ser reconhecido nele, para você galgar posições maiores, a mesma paixão que faz você correr atrás do dinheiro. Só que aqui a Bíblia está dizendo: precisamos ter paixão, avidez. Eu quero saber, Jesus, me dá dica, como é que é isso? Como é que o Senhor conseguia? O Senhor falava e as pessoas ficavam maravilhadas com o teu ensino. Elas ficavam desejosas de conhecer mais, de ouvir mais. Nós vamos ver trechos em Lucas,
onde diz, e o povo seguia para ouvir mais da palavra de Deus. Você já imaginou as pessoas correndo atrás de você, querendo, segurando você pelo braço, me fala mais desse Jesus, eu quero conhecê-lo. Palavra com poder, irmãos, está nos faltando hoje, está faltando em mim. Um dos maiores desafios e desejo do meu coração, vou confidenciar a vocês aqui agora. Eu leio as biografias dos pregadores passados, Charles Finney, Moody, Spurgeon e tantos outros, que pregavam com tanta paixão. Teve um que eu não me lembro o nome dele aqui, eu não sei se foi o Finney, eu não sei, tá? Se eu estiver errado, por favor, me perdoe. Mas ele construiu um dos sermões mais antológicos de todos os tempos. O título do sermão era assim: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Como é que ele pregou? Primeiro, horas antes, ou dias antes, quando ele se preparou para esta mensagem, ele as escreveu. Escreveu toda a mensagem, todas as palavras que o Espírito Santo foi colocando no coração dele. No dia da pregação, ele estava segurando um lampião numa mão e na outra mão ele estava com o texto. E ele estava lendo aquele texto. Ele lia o texto, não tinha retórica, ele só lia o texto que Deus lhe deu horas antes, ou dias antes. A história conta que as pessoas ficavam tão alarmadas com o que estava sendo dito ali, que elas se seguravam nas colunas do templo, com medo de irem para o inferno, de ali mesmo elas irem para o inferno. Muita gente começou a chorar e a se lamentar por causa do seu pecado, e naquele dia, logo após a pregação, 500 almas, 500 pessoas foram à frente, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Poder, irmãos, é o que nos falta hoje. O mesmo poder que fazia com que Jesus, às vezes nós pensamos, mas ele era Deus, Jesus é Deus pode qualquer coisa. Nos esquecemos que era homem também, e todas as coisas que ele fazia neste mundo e operava como homem. Para ele ter esse poder, ele passava noites inteiras em oração, porque é o único horário que ele tinha. Ele não tinha tempo nem para comer, como é registrado na palavra. Um dia ele saiu para comer, saiu escondido, pegou os discípulos e falou, vamos sair escondido aqui para a gente comer alguma coisa. O que aconteceu? A multidão descobriu onde ele estava, não deu nem para comer. Da outra vez ele estava em casa e a multidão estava na porta até tarde da noite. E a Bíblia diz aqui em Lucas mesmo que ele curou a todos. Não tinha tempo. Falava, o único tempo que eu tenho é a hora de dormir, então eu vou usar essa hora para orar. E a hora que ele fazia? Ia para o deserto, ia para os montes e fazia isso para ter poder. Poder. Avidez. Paixão. Jesus era apaixonado. Jesus, ele era apaixonado por aquilo que Deus deu a ele. Falta-nos isso, irmãos. Hoje buscamos os likes, né, das redes sociais, buscamos a aprovação dos homens. Estamos vazios, irmãos. Precisamos estar ávidos como Jesus estava. Uma coisa que nós precisamos entender, que essa motivação que Jesus tinha, que falta em muitos de nós, superou toda a expectativa de dor e sofrimento. Lá nós vamos ver registrado, quando ele diz aqui, no versículo 2, olha só que coisa interessante, o qual pela alegria que lhe foi proposta, alegria, suportou a cruz, desprezando a desonra. Para pensar nisso. Jesus precisava de alegria? Ele precisava acrescentar mais alegria na vida dele? Jesus se basta, não depende de nada, de circunstância, não precisa de nada que o faça alegre.
Alegria é da sua própria natureza. E por que o texto diz aqui, o qual, isso aqui mexeu comigo, o qual pela alegria que lhe foi proposta. Havia uma experiência que Jesus queria ter. Ele queria ter essa experiência. Ele não recebeu uma ordem do Pai dizendo, é você que vai. Você que vai lá e vai morrer por ele. A Bíblia nos conta claramente que ele se deu, ele se ofereceu. Ele chegou para o Pai e disse, eu quero ir. Eu quero viver isso. E essa alegria, a alegria de nos ver salvos, de nos ver aqui reunidos, louvando o nome dele, essa alegria foi a sua maior motivação para fazer todas as coisas que ele fez. Qual é a nossa motivação, irmãos? O que está nos motivando? O que está nos levando para frente? Jesus ansiava por essa experiência de ser o precursor e o executor da salvação de toda a humanidade. Terceiro ponto, considerar seu sofrimento. Novamente a palavra considerar, novamente essa palavra, que fala muito para nós. Você considera algo, mas você tem que praticar aquilo que você considerou. Então, considerar é avaliar, pensar sobre, analisar, ponderar. Depois de vermos todo este ardor de Jesus, de vermos a sua motivação, que levou ele a ficar mais alegre ainda, isso o levou para frente, para que ele pudesse suportar todo o seu sofrimento. Olha o que o texto diz. Consideremos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Considerar, para que nós possamos tomar uma posição. Logo após a consideração tem que haver uma atitude. Logo após a consideração você tem que se posicionar. Quando você olhar para todo esse ardor que fervia no coração de Jesus, que ferveu no coração dos nossos antepassados, daqueles que pregavam a palavra e não mediam o sofrimento, não mediam se iam ficar com fome, se teriam que andar milhares de quilômetros, isso não os importunava, porque eles estavam ardorosos, com o mesmo ardor que estava no coração de Jesus. Agora, olha só que coisa linda, olha só que coisa linda, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas almas. Quando a gente toma essa posição, tá? Não ficamos enfadados e desanimados diante dos desafios da fé que vamos enfrentar ao longo de nossas vidas, porque nós vamos copiar, nós vamos fazer exatamente como Jesus fez. Esse ardor vai queimar o nosso coração, vai nos fazer, quando a gente for para a igreja, a gente vai pulando, a gente vai saltando, a gente vai contar os dias que faltam para o dia de estarmos juntos. É assim que funciona, irmãos. Irmãos, precisamos disso em nossas vidas. Cada um de nós aqui, a começar desse púlpito. Tem uma passagem de Jeremias, capítulo 12, verso 5, que diz assim: se tu corres com homens que estão a pé, e eles têm se cansado, então como podes tu lutar contra os cavalos? E se na terra de paz, onde tu confiaste, eles te cansaram, então como tu farás nas cheias do Jordão? Aqui, cheias do Jordão, está se referindo à floresta densa que estava ao redor do rio. E essa floresta densa era muito complicada você entrar dentro dela. E também você corria perigos sérios, porque os leões habitavam ali, as feras habitavam ali. Então você corria risco de vida. O que esse texto está nos dizendo? Se a gente se cansa, não vou na igreja hoje não, hoje não vou. Não importa qual motivo que se coloca.
Se você se cansa em terras de paz, irmão, nós vivemos um momento que podemos ir e vir, ainda não fomos cerceados, seremos um dia, mas até lá temos tempo para a gente poder aproveitar, e nós não aproveitamos. Então, se nós nos cansamos em momentos de paz, como é que vai ser quando a gente adentrar dentro do perigo realmente? Quando as coisas começarem a acontecer lá fora, e em muito breve acontecerão. A orientação que recebemos é que meditemos no sofrimento de Jesus, na execução de seu ministério, e descobrirmos mais da sua motivação. Irmãos, uma coisa está linkada à outra. Se eu olho para Jesus e busco saber como é que ele fazia as coisas, porque é esse o olhar que nós temos que ter com ele. Quando a gente olhar para Jesus, Jesus, me explica esse negócio, eu quero entender isso melhor. Como é que eu faço para ter esse ardor no meu coração? Como é que eu caminho nessa estrada? Como é que eu faço isso melhor? A Bíblia diz, se nós tivermos falta de sabedoria, peçamos a Ele, que com liberalidade Ele nos dá. Busquemos essa orientação dEle, para que quando chegar os momentos difíceis, nós possamos adentrar dentro deles com coragem, com intrepidez, como era na igreja primitiva. Pedro era o maior abridor de cela de prisão. O camarada não podia passar perto do presídio, que as portas já se abriam para ele. O cara vivia preso. Paulo então nem se fala. Passou mais da metade, sei lá, maior parte da vida dele preso. Então prestem atenção, como é que esses camaradas resistiam, como é que eles funcionavam no meio dessa situação, seres iguais a nós, com as mesmas paixões, com os mesmos defeitos, da mesma forma, vemos da mesma forma, irmãos, mas eles agiam diferente, eles tinham avidez, paixão pelo que faziam. Por isso que temos que olhar para Jesus, mas é com esse olhar, buscando dele essa orientação. E por último, resistir ao mundo até a morte, se assim for preciso. E aí, meus irmãos, é uma coisa que muita gente foge. Muita gente foge disso. A primeira coisa que nos falta é que o mundo nos odeia. Perdemos essa percepção. Vocês sabiam disso? Perdemos essa percepção. Não importa se Jesus falou isso lá em João 15, dos versos 18 a 21. Olha o que Jesus falou. Saiu da boca dele. Ele diz assim: se o mundo vos odeia, ele já começa abrindo o texto dizendo assim, se o mundo vos odeia, então ele está fazendo uma afirmação, o mundo odeia vocês. Então vamos lá. Sabei que me odiou antes de odiar a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas as coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, Jesus está falando que o mundo nos odeia, mas mesmo sabedores disso, procuramos nos enturmar, aceitamos os padrões que esse mundo nos dá, falhamos nisso, falhamos. Jesus disse: vocês não podem ter pacto nenhum com este mundo, vocês não podem admitir nada desse mundo, porque eles odeiam vocês. Ou seja, o mundo sempre vai querer o nosso mal, sempre. E existe uma promessa aqui, irmãos, de que seremos perseguidos por causa da nossa fé. E existe uma advertência séria de que nós não devemos pactuar em nada com este mundo. O mundo nutre um ódio sem precedentes contra nós,
não temos como nos associarmos a Ele, porque Ele nos odeia. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Está escrito em Tiago 4,4. Em Apocalipse 6,9 diz: por esta razão, muitos de nós morrerão por causa da sua fé. E lá em Apocalipse 6,9 diz: e havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que eles mantinham. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo... Aqui, peraí. 20, verso 4, diz assim: eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, o julgamento foi-lhes dado, e eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas, ou em suas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Irmãos, temos que entender esse princípio importante. Quando o texto diz que vocês não resistiram até o sangue ainda, é porque isso vai acontecer. Precisamos nos preparar, irmãos. Hoje, precisamos ter a compreensão firme dentro de nós, na nossa mente, que nós não temos nada com esse mundo. A Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Encerrando. Mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Já é do conhecimento de todos, que a palavra testemunha, no grego, é martus. Aquele que por seu exemplo provaram a força e a genuidade da sua fé em Cristo por sofreram de morte violenta. Martus, testemunhas. Você é um mártir, irmão. Deus te considera como tal, porque a palavra diz que somos assim. Queridos, a coisa é séria. Nós precisamos nos achegarmos mais a Deus. Precisamos ter avidez em conhecer Ele, em saber tudo sobre Ele, de perguntar para Ele: como é que eu faço, Senhor, para ser igual a Ti? Como é que eu faço, ó Deus, para agir da maneira como o Senhor agiu e como o Senhor age até hoje? Como é que eu faço, Deus? Me ensina, me mostra avidez, busca, desejo ardente no coração. Amém? Vamos encerrar. Tinha mais coisa, eu cortei muita coisa aqui, irmãos, mas o tempo não permite. Vamos ficar de pé?